Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje vamos compartilhar com todos nós uma palavra acerca das pequenas coisas, o cuidado que devemos ter. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, quando catamos o feijão, nós separamos os grãos bons dos ruins, com pedras e outras sujeiras, para jogar fora. E só cozinhamos os melhores grãos selecionados. Da mesma forma, meus irmãos, não podemos separar o que é bom do ruim e ficar com o ruim. E sim, ficamos sempre com o que é bom. Pois ninguém tem preferência por coisas ruins. Não é verdade, meus irmãos? E quando caminhamos, nunca tropeçamos em grandes pedras, em grandes obstáculos, porque nós nos desviamos deles. Porém, quase sempre tropeçamos em pequenos obstáculos, em pequenas pedras ou pequenos objetos que são desprezados e não carecem de nenhuma atenção. Esses, sim, são os verdadeiros tropeços. Por isso, queridos irmãos, é preciso vigiar nas pequenas coisas, para não darmos oportunidades ao inimigo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas que ofuscam seus olhos de ver a presença de Deus na vida do seu próprio irmão. Queridos, para a igreja ser madura espiritualmente, ela precisa aprender a relevar pequenas coisas ou defeitos dos irmãos e ficar com as grandes, que são as bênçãos de Deus. Você tem tropeçado em pequenas coisas? Você tem tropeçado em pequenas coisas, queridos irmãos? Esta é uma pergunta para cada um de nós refletir e responder para nós mesmos. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que são pequenas, mas que são perigosas na vida do crente. A primeira, raposinhas. A Bíblia diz em Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: apanhai-nos as raposas
as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Rapozinhas. Irmãos, as rapozinhas são bichinhos pequenos e aparentemente dóceis por sua beleza, mas são vorazes em destruir um vinhedo. São animaizinhos bonitinhos, aparentemente dóceis, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Quando as parreiras já estão floridas para dar uvas, as rapozinhas vêm e comem as flores, os brotos, e não dão mais frutos. As rapozinhas, meus irmãos, representam os bichinhos de estimação. São os pecados de estimação que a maioria de nós tem. Esses bichinhos de estimação que muitos de nós alimentamos nas nossas vidas são as práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 13, versículo 22, o seguinte: o diabo muitas vezes disfarça o pecado para enganar, se possível, os escolhidos. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Você tem algum pecado de estimação? Cuidado com coisas pecaminosas disfarçadas. A segunda, mosquitos. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumistas, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. É a palavra de Deus, queridos. Irmãos, vimos aqui que o texto usa como ilustração um vaso de unguento cheiroso. Um vaso de unguento cheiroso, como o que Maria derramou aos pés de Jesus. Mas se o perfumador, pessoa que prepara o unguento, deixá-lo exposto, uma mosca que cair nele faz o óleo cheirar mal, em vez de ser agradável. Essa é a dificuldade, queridos. Se o perfumador, a pessoa que prepara o unguento, deixá-lo exposto, e uma mosca cair nele, faz o óleo cheirar mal, em vez de ser um cheiro agradável, um perfume agradável. Assim, queridos irmãos, é também a unção de Deus na vida de muitos crentes. Deus renova e enche sua vida com o óleo do Espírito Santo, mas depois vem o inimigo e manda um mosquitinho para te atribular e tirar sua bênção. É assim que acontece. Deus te enche com o óleo do Espírito Santo,
Mas depois vem o inimigo, o diabo, e manda um mosquitinho para te atribular e tirar a sua bênção. Jesus falou contra os fariseus que eram detalhistas e exigentes, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. A palavra de Jesus aos fariseus: guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O perfeccionismo, meus irmãos, muitas vezes só atrapalha. Os mosquitos são insetos que perturbam, apesar de sua pequenez e insignificância. Em Êxodo, nós vimos que uma das pragas do Egito foi o enxame de moscas, que entrou nas casas para perturbar as famílias. Somente o povo de Deus não foi afetado pelo enxame de moscas. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nas famílias, por causa de um mosquitinho, coisa íntima, a pessoa perde a paz e estoura com quem mais deveria amar. Muitas das vezes, um simples enxugador molhado sobre a cama, uma camisa fora do lugar, já é o bastante para um desentendimento. E o diabo fica feliz quando isso acontece, queridos. Deus não mandou moscas nas casas de seus servos, porque quer ver nossas famílias em paz, meus irmãos. Expulse da sua vida o espírito de raiva, de inquietação e intolerância, que muitas das vezes tem te atrapalhado de servir a Deus e amar os seus familiares. Faça isso, queridos. Aprenda a relevar coisas pequenas em prol da paz e de uma boa convivência. Seja paciente, seja tolerante e mantenha o seu ponto de equilíbrio, meu irmão. Aprenda a relevar coisas pequenas em prol da paz e da boa convivência. Seja paciente, seja tolerante e mantenha o seu ponto de equilíbrio, meu irmão. Você tem deixado mosquitos te perturbarem? Não perca as bênçãos de Deus por causa de coisas pequenas. Terceira, agulhas. Em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 25, diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esta é a palavra de Deus, queridos. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, todos nós sabemos que agulhas são pequenas e difíceis de manusear. Se a pessoa não tiver a visão boa, não consegue colocar a linha na agulha. No entanto,
vejamos o que representa aqui a agulha e o camelo. O camelo que Jesus falava para os discípulos, que eram pescadores, se tratava de uma corda muito grossa de amarrar o barco. Daí Jesus comparou aquela corda que não podia entrar em uma agulha. A agulha também pode ser uma das portas estreitas que tinham em Jerusalém e outras cidades muradas. Eram passagens bem finas nos muros, de lugares onde não se queria que um camelo entrasse para se evitar sujeira e mau cheiro. Um camelo não conseguia entrar naquelas portas. Portanto, meus irmãos, em qualquer dessas interpretações do camelo e da agulha, o sentido é o mesmo. É difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas precisamos entender, queridos irmãos, que aqui o rico não é só quem tem muito dinheiro. Uma pessoa pode ser pobre e se achar melhor que outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo e sentir necessidade de coisas, de pessoas e ser sensível a Deus. Daí, queridos irmãos, fica entendido que muitos pobres são arrogantes e orgulhosos como se fossem ricos. Mas o orgulho impede a entrada no céu, que tem uma porta estreita e um caminho apertado. O orgulho nos impede de entrar no céu, queridos, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Irmãos, quando uma pessoa se acha grande, orgulhosa, fica grossa como um camelo, e aí não tem igreja que caiba tal pessoa, porque se vê maior do que a própria porta da igreja. Você tem se achado rico? Você está satisfeito, achando que não precisa de nada e de ninguém? Nunca pense, querido ouvinte, que você, que não precisa de ninguém. Nunca pense que você não precisa de ninguém. Quarta, fagulhas. Em Tiago capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É verdade, queridos. Apenas um fósforo é o bastante para incendiar uma grande floresta. Irmãos, todos nós sabemos que uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. E da mesma forma, meus irmãos, infelizmente,
uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, tem o poder de destruir vidas. A língua tem o poder de matar e dar vida. A língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas? Muitas das vezes, se tivéssemos como engolir de novo as nossas palavras, acreditamos que ficaríamos entalados, engasgados com coisas duras que falamos ao nosso cônjuge, ao nosso próximo. A ira é o combustível que acende a fagulha da língua. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, e nos controlar quando a ira começar a nos esquentar, para que falemos palavras que desagradam a Deus e ofendam o nosso irmão. Nós devemos sempre falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Pois sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que fala? Muito cuidado. Pelas suas palavras, você será julgado. Você tem tido cuidado com as palavras que fala, querido amigo? Tenha muito cuidado, pois pelas suas palavras você será julgado. Quinta, ciscos. Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Queridos irmãos, imaginem só uma pessoa que está com um poste na frente do olho, falando de um cisco no olho de outra pessoa. Seria muita incoerência. Mas, infelizmente, todos nós somos incoerentes como seres humanos. Por isso, precisamos nos vigiar, nos policiar, para não fazermos isso. Esse tipo de incoerência, queridos, é comum nas nossas vidas. Nós, como seres humanos, somos incoerentes. E por isso precisamos nos policiar para não fazermos isso com frequência. O cisco é muito pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. E muitas das vezes, exageradamente, a pessoa fica praticamente cega ao ponto de não enxergar coisas bem maiores. E tem mais, queridos.
às vezes, não suportamos coisas pequenas e caímos em outras muito maiores. Por isso, queridos irmãos, não podemos ver pequenos ciscos no olho de outra pessoa se tivermos um poste na frente do próprio rosto. Daí, o que precisamos mesmo é ter a humildade de olhar para dentro de nós e corrigir os nossos defeitos, ao invés de ficar procurando erros nos outros. Pensemos nisso, queridos, pensemos nisso. Sabemos que o mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchá-las de alguma forma. O mundo nos vê com vestiduras brancas e procura manchá-las de alguma forma, mas devemos nos lembrar que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você tem visto ciscos nos olhos de algum irmão? Você tem visto ciscos nos olhos de algum irmão? Pois vigie para que não tenha um poste diante de si. E outra coisa, tenha muito cuidado com as pequenas coisas. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, para concluir essa mensagem, queremos dizer que na Bíblia encontramos muitos homens de Deus que pecaram em pequenas coisas e, consequentemente, perderam as suas bênçãos. Primeiro, Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta. Segundo, Caim matou Abel por causa de inveja de uma oferta. Terceiro, Esaú perdeu sua bênção por um prato de lentilhas. Quarto, Sansão entregou seu segredo por causa de uma charada de o que é, através de uma mulher. Quinto, Judas perdeu a salvação por 30 moedas. Sexto, Jonas ficou irado por causa de uma planta que secou. Sétimo, Moisés não entrou na terra prometida porque tocou 2 vezes na rocha com raiva. Oitavo, Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu, porque isso não era permitido fazer. Nono, Saul perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, devemos tomar muito cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas, porque Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Por isso, queridos, não percam sua bênção por causa de nada, nem grande, nem pequeno. E você, meu amigo? Será que tem
alguma coisa pequena impedindo você de receber a bênção de Deus e viver o propósito dele em sua vida? Se tiver algum empecilho em sua vida, retire, porque Deus tem coisas grandes para você. Pense nisso, querido amigo, querido ouvinte. Pense nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.